Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras, pessoal, e um mega dividendo que a empresa pode pagar para os investidores. Há um estudo aqui muito poderoso que a Petrobras pode pagar mais de R$ 8 por ação para você, tá? E ainda um gatilho de crescimento que pode fazer as ações se valorizarem fortemente na bolsa de valores. Por isso que eu já sugiro aí que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo. E ainda, vamos falar um pouco sobre Banco Banrisul, se o banco hoje está barato, mesmo após essa alta aqui na cotação. E vamos falar um pouco também sobre BB Seguridade e grandes dividendos projetados para a empresa para 2026 e se a ação agora ainda segue barata, principalmente depois dessa grande queda que tem acontecido nas ações da empresa. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que eu possuo as ações da Petrobras na carteira do canal e ela representa 7,52% da carteira total, tá? Falando um pouco aqui da empresa, antes da gente entender esses grandes dividendos projetados, esse gatilho de crescimento que pode fazer a empresa mudar de patamar, precisamos tratar um pouco como a Petrobras ganha dinheiro. Quem é novo aqui no canal sempre precisa ser atualizado, né? Bom, vamos então. A Petrobras, pessoal, ela possui aí 74% da receita dela atrelada no Brasil. E o carro-chefe aqui da empresa é o petróleo, os seus derivados. Então perceba que já o petróleo somado com o diesel e a gasolina faz aí um poder gigantesco na receita da empresa. Por isso que quando você foca em Petrobras, você tem que sim ficar vidrado aqui, ó, pelo preço da commodity, pelo preço do barril do petróleo. Porque é isso aqui que vai ditar, de fato, o rumo dos resultados da Petrobras para os próximos anos. E perceba que a gente tem tido uma queda, né? Uma desvalorização no preço da commodity, por isso que a Petrobras tem aí sofrido pontualmente no seu resultado. O ponto positivo é que a Petrobras possui um custo de extração muito baixo, na casa aqui, né, de $28 o barril, então esse petróleo pode cair até essa região que a empresa pode continuar tendo lucros muito bons. Fora que existe um mecanismo de proteção contra a flutuação de preço de qualquer commodity, porque se uma commodity se desvalorizar a tal nível de inviabilizar a produção global, em qualquer setor que seja agro, petróleo, minério de ferro, né, consequentemente o mercado já injeta liquidez novamente para que esses preços voltem a se valorizar. Então existe sim um limite de queda e quando há uma grande queda precede uma recuperação bastante expressiva. E a Petrobras com esse lifting cost em custo de extração reduzido pode trazer aí um ganho para a empresa bem expressivo. Então enxergo como um ponto muito positivo. Fora a dívida líquida controlada. Perceba que a Petrobras possui uma dívida líquida de 1,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA, denotando que a empresa está com uma dívida muito, mas muitíssimo controlada. E hoje ela tem indicadores muito baratos. Ela tem uma política de dividendo estabelecida, que pode fazer com que você receba de 10 a 12% com muita facilidade. Então, tá, o retorno embutido no preço da ação poderia ser bem alto, porque se ela pagar 12% de dividendos e crescer 9%, ela pode dar um retorno embutido no preço da ação de 21% ao ano aqui, de forma nominal, tá? E com o reinvestimento do dividendo, aí que de fato esse retorno ficará bem expressivo. Observando aqui, ó, pelo múltiplo EV sobre EBITDA, a gente consegue perceber que a ação está muito barata, porque a média dela é ser cotada em 7, tá? Então a gente já observa aqui um potencial de valorização caso a ação seja precificada aqui pela sua média histórica, dividido aqui, né, pelo valor de mercado atual da empresa, ela tem um potencial de alta de mais ou menos ali 168% para ser precificada pelos seus múltiplos médios. Então verifica um potencial de alta bem expressivo e bons pagamentos de dividendos aqui neste patamar de preço. Por isso que eu decidi colocar a Petrobras na minha carteira, representando uma posição interessante e pretendo seguir aumentando posição, tanto com novos aportes do bolso e também dividendos que podem pingar para eu ir reforçando essa posição
na Petrobras. Agora falando um pouco aqui de Banco Banrisul, pessoal, e essa alta, né? Perceba aqui que pegando a cotação padrão, o Banrisul desde o início do ano já vem se valorizando aqui até que bem. Subiu aqui dessa região dos 9,70 para essa região dos R$ 12,66. Aqui, pessoal, de fato a ação estava muito amassada. Hoje o banco está sendo negociado em 0,48 de PVP e ele chegou a ser negociado em 0,40. Então perceba que mesmo o Banrisul, que tem um índice aqui de ROI muito baixo, o mercado não deixa ele ser precificado por múltiplos abaixo de 0,4. Senão o banco ficaria tecnicamente de graça. E o engraçado é que esse fundo que o banco teve foi ali igualzinho no ano de 2015, que naquela época figurou uma excelente oportunidade de você ter comprado o Banco Banrisul. Estatais, quando ficam muito amassadas por fatores pontuais, é muito bom comprar. E algo parecido tem acontecido com o Banco do Brasil, tá? Então pode sim simbolizar uma oportunidade, ó. O Banrisul, para quem comprou nessas épocas que o PVP estava bem amassado, conseguiu ali uma alta, tá? Somente de recuperação para o valor patrimonial de 220%. Fora os que você recebeu bons dividendos no meio do caminho, né? Que o Banrisul ele mantém um payout ali moderado de 45% a 50%, então você recebeu ali na média de 8% a 9% ao ano. Somado a essa valorização, você teve um retorno embutido no preço da ação muito bom. Porque se o Banrisul ele cresce a uma taxa média, tá? Se eu jogar aqui, ó, 1 menos payout, que fica nessa faixa de 40%, vezes ROI, o ROI médio do Banrisul, tá? Fica numa faixa de 10% a 11% ao ano. Então, vezes ROI, ele cresce aqui 6,6% ao ano. E se você tem aqui 9% de yield, você pode ter um retorno embutido no preço da ação de 15,6% ao ano. Mas aí é que tá, ninguém precifica a recuperação nas ações, tá? Que aí pode dar um incremento muito maior nesse retorno do Banrisul. E algumas curtas janelas você pode aproveitar para conseguir uma boa oportunidade. Fora que colocando aqui, ó, múltiplos do Graham, a gente percebe que o Banrisul tá muito barato, ó. 22,5 vezes o LPA atual, tá? Lucro por ação de 2,27 e vezes valor patrimonial VPA da ação, que está sendo precificado por R$ 26,46. Então nós temos um preço justo de R$ 36,00. Dividido ainda por 12 meses após essa alta recente, o Banrisul ainda teria um potencial de alta de 190%, tá? Pela lógica do Graham. E perceba que ainda assim é uma oportunidade, mas saiba que é um banco mais arriscado por ser uma small cap, banco ali regional e consequentemente o lucro líquido fica de lado. Raramente aqui o Banrisul reporta um lucro líquido consistente, então necessita de um preço mais barato, tá? Não adianta pagar caro. Se você pagar caro em Banrisul, você vai ter uma expectativa de retorno mais baixa, mas os múltiplos atuais eu acho que oferece sim uma boa margem de segurança, tanto para quem está olhando para uma reprecificação nas ações e também no meio desse caminho você receber um dividendo bastante expressivo, tá? Agora tratando um pouco aqui da BB Seguridade, pessoal, que inclusive também figura a carteira do canal. Perceba que eu tenho 8,75% da carteira nas ações da BB Seguridade. Eu tenho 474 ações da empresa. Eu acho que a BB Seguridade é uma empresa barata, já olhando aqui por indicadores, tá? O setor de seguros, por mais que ele possa sofrer um pouco aí por conta de uma queda do juro, lembre-se que a seguradora ela serve como um pêndulo, porque ela ganha tanto com juro alto, reforçando ali o seu resultado financeiro que ela aplica na renda fixa, e ela também ganha com juro baixo, porque acaba fortalecendo o seu resultado operacional. E consequentemente pelo Banco do Brasil está sofrendo, já que a BB Seguridade é uma subsidiária do Banco do Brasil, ela utiliza dos canais do banco para fazer a sua venda de seguros rurais, então perceba que o mercado tem sim batido nos múltiplos da BB Seguridade. E hoje ela está sendo cotada, pessoal, por esta faixa aqui, ó, de 8 a 7 vezes lucro. 7 vezes lucro é muito baixo, porque a média da empresa é ser cotada em 11,2. E mesmo sendo conservador, supondo já uma queda no lucro pro ano que vem, eu nem estou sendo otimista, eu gosto sempre de ser aqui conservador. 64 bi dividido por 8 bi de lucro, temos um PL de 8 vezes, tá? Então olha que a BB Seguridade está assim barata. E somente para ela se valorizar em suas médias históricas, dividido aqui por 8, um potencial de alta de 48% já seria extremamente tranquilo na BB Seguridade. Fora que em mercados eufóricos, o mercado paga um múltiplo mais elevado. Até esquece de que o controlador dela é estatal. Olha esse múltiplo aqui, ó, 15 vezes, 15,5. Então perceba que o mercado não é bobo, tá? Se ele perceber que a empresa está reportando bons resultados de crescimento, ele vai sim pagar mais barato na BB Seguridade. Fora o bom dividendo, porque hoje a empresa cotada ali por 7 vezes lucro, tá? O de 8, vamos considerar que ser um pouco ali mais pessimista. Se eu jogar um payout de 90%, temos um dividendo projetivo de 11,2% ao ano.
Supondo que a BB Seguridade cresça uma taxa sustentável, ó, menos o payout e vezes o ROI médio, que fica de 84%, cresça 8,4% ao ano, somado a esse dividendo, você pode ter um retorno embutido no preço da ação de quase 20% ao ano no longo prazo. Então perceba que olhando para múltiplos, a BB Seguridade está muito barata, tanto para quem está olhando para ganho patrimonial e dividendos, já que o principal foco quando você investe numa seguradora é ter recorrência de renda na sua carteira. Ela vai pagar relógio semestral e você pode utilizar desses proventos ou para reforçar a sua posição nela ou em uma outra ação da sua carteira. Se a ação acabar subindo muito, sair ali da sua margem de segurança, você pode utilizar sim dos dividendos para comprar outras ações da sua carteira, tá? E agora, pessoal, para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, vai aqui a grande cereja do bolo para a Petrobras, a margem equatorial, pessoal. Essa margem equatorial, ela pretende dobrar a capacidade de produção da Petrobras para os próximos anos, tá? De fato, o princípio do Estado do IBAMA já tem tido ali os primeiros trâmites, e aí seria um novo pré-sal para a empresa. Então pensa, para uma empresa hoje que está tendo ali um EBITDA na faixa de 180 a 200 bi, imagine isso dobrando, tá? Com a margem equatorial no longo prazo. A empresa poderia ter, tecnicamente, tá? Dobrando 200 por 2, ela teria um EBITDA de 400 bilhões. Então olha só o potencial gigantesco de destravamento de valor, tanto de valorização e de bons pagamentos de dividendos que a BB Seguridade pode proporcionar para vocês, tá? Eu falei BB Seguridade, pessoal, peço desculpas aí, que a Petrobras pode gerar para vocês. Acabei confundindo aqui o nome da empresa, tá? Mas de qualquer forma, tantas três aqui que eu passei, Petrobras, Banrisul e BB Seguridade, existe um potencial de valorização bem expressivo e bons pagamentos de dividendos. A Petrobras é aquela empresa mais para boom, né? Porque é uma empresa cíclica relacionada ao petróleo. Então você pode ter um ano ali de bonança muito grande. Exemplo como aconteceu lá no ano de 2022, tá? Quem tinha Petrobras naquela época, eu infelizmente não tinha, tá? Até porque eu tava começando na bolsa justamente neste ano. Ela pagou 67,99% de dividend yield, e fora a valorização que você conseguiu. Então esse é o bom de ter empresa cíclica. Quando você compra nos momentos de baixa, quando ninguém quer, além de você conseguir uma grande valorização, você ainda pode ter um belíssimo dividendo na sua carteira. Por isso que quando essas empresas estão em uma oportunidade, a gente aproveita para comprar bastante, né? Em ciclos de baixa extremo, nós compramos bastante. Mas lembre-se, tá? Empresa cíclica é totalmente previsível. Mas a Petrobras hoje aí está bem mais previsível do que antigamente. Olha esse retorno que ela produziu, pessoal. 1.200% em 10 anos. Sabe quanto isso aqui dá em taxa anual composta? 1.200%. Vamos colocar aqui, ó. 1.250% numa lupa de 10 anos. Ela deu 29,73% ao ano de rentabilidade. Uma rentabilidade muito alta, tá? Então, de fato, o investidor multiplicou seu capital em muitas vezes. Nossa, Pablo, muito difícil fazer o que você faz. Será que você tem alguma coisa que nos proporcione facilidade, traga um potencial de retorno elevado sem que a gente tenha que ter tanto trabalho? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nela, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Ainda você contém mais de 100 ações aqui que você pode analisar em tempo real. Outro fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente. Porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso aí para vocês, pessoal. Então, olha só que interessante, tá? Automatizada totalmente. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também, preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde está o link dessa belezura? Eu quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado, e também será disponível aqui na bio do canal. Basta que você clique em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? E também, pessoal, não se esqueçam de me seguirem lá no Instagram, tá? Lá, ó, basta você vir aqui na biografia do canal, clicar aqui em Instagram e lá tem notícias de qualidade todos os dias aí para vocês, tá? Muitas notícias falando aí do meu dia a dia como investidor, então vocês vão gostar bastante lá também do meu Instagram. O que o Instagram, pessoal, também é muito bom, tá? A gente consegue ter uma comunicação bastante próxima. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal,
compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentei se vocês têm Petrobras, BB Seguridade ou Banrisul. Em particular, eu tenho as 3 na carteira e sigo aí com bastante firmeza nessas, né? No caso, o Banrisul ainda não tenho na carteira, mas sigo com Petrobras e BB Seguridade, que eu vejo um potencial interessante. O Banrisul, se eu fosse integrar na carteira, seria na parte de oportunidade, tanto para conseguir uma valorização expressiva e colher dividendos neste meio do caminho. Mas não significa que é uma ação que eu manteria por buy and hold clássica. Eu poderia sim vender em algum momento para realizar lucros e aproveitar outras oportunidades. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!